quais manejos o professor de GR deve ensinar ao longo do ano. Seja muito bem-vindo e muito bem-vindo à live de aquecimento para o workshop de manejo dos aparelhos. O workshop vai acontecer do dia 15 ao dia 21 de janeiro e ele é 100% online e gratuito. Esse workshop também tem certificado no final para os professores, que também é gratuito. Para quem está chegando agora, seja muito bem-vinda Gilene Siqueira, seja muito bem-vinda Vanusa, seja muito bem-vinda Soares, Cristiane Soares. Gente, o tema da aula de hoje, eu vou mostrar para vocês quais manejos o professor deve ensinar ao longo do ano. E eu também vou dar um presente para vocês, que hoje é meu aniversário e eu resolvi dar esse presente de última hora pra gente comemorar. É a primeira vez que eu vou dar esse presente, nunca dei antes aqui no Instagram, em nenhum workshop que eu fiz. E esse presente eu vou ir revelando pra vocês durante a aula, só que tem a ver com a aula. E eu acredito que vai ajudar muito vocês, principalmente porque o tema que a gente está falando aqui é o quê? Quais maneiras de ensinar ao longo do ano. Então vai ser uma coisa que vocês vão usar muito durante esse ano, né? Vai ser feito com muito carinho para vocês. Eu vou fixar aqui o tema da aula. Quais manejos o professor deve ensinar ao longo do ano. Esse é o tema da aula. Pronto. Quais maneiras o professor deve ensinar ao longo do ano? Já fixei aqui. Obrigada, Cristiane, pelo parabéns. Então vamos lá. Como o tema ele tá falando quais maneiras o professor deve. O que significa essa palavra deve? Por que eu coloquei deve, né? Eu não coloquei pode, eu coloquei deve. Porque eu coloquei ele ali como obrigatório. E não sou só eu que falo isso, né? Eu trouxe isso com base nas regras da ginástica rítmica, que é um documento que ele muda a cada 4 anos. No caso, ele muda a cada Olimpíada. Então, como agora em 2024 vai ter as Olimpíadas, 2025 já vai mudar. Então, o presente que eu vou dar para vocês é relacionado realmente a esse ano e que eu acredito que vai ajudar muito vocês. Eu quero dar aqui para vocês 4 razões que vocês devem ensinar, porque vocês devem ensinar esses manejos que eu vou mostrar aqui agora. Esses manejos, eles são os grupos técnicos fundamentais dos aparelhos. Então eu vou falar dos 4 aparelhos principais, que é arco, bola, massas e fita, e os obrigatórios. Agora entenda os 4 motivos, as 4 razões pela qual você deve aplicar esses manejos. Motivo número 1 é que na ginástica rítmica a ausência de cada um desses manejos tem uma penalidade de 0,30. Cada manejo, ele tem, no caso, 6, tem que aparecer 6 vezes no total. Cada manejo não, cada aparelho, tá? Cada aparelho. Então, por exemplo, no arco, esses manejos vão aparecer 6 vezes lá. No caso da bola, a mesma coisa. Então você imagina, 0,30, 0,30, 0,30, 0,30, o tanto de nota que perde. Agora, o segundo motivo é que você vê muito esses manejos nas coreografias. Se você começou agora na ginástica rítmica e você tá começando a ver coreografias de GR e você não sabe por que a menina fez aquele manejo, hoje você vai começar a entender melhor. Eu até trouxe o meu quadro aqui pra eu explicar os símbolos, né? Toda essa questão do porquê que tem aquilo na coreografia. O terceiro motivo é que um manejo que eu vou ensinar, ele pode gerar mais um monte de manejos. Então ele é como se fosse uma base, e que a gente chama também ele de base às vezes, né? Dependendo da situação que eu vou usar. Mas ele pode gerar vários manejos. E isso é muito interessante para você acrescentar
nas suas aulas. Então não é só um manejo quadrado específico, né? Ele é um tipo de manejo, tá? E o quarto motivo é que com esses manejos você consegue criar nota para adicionar na coreografia. É através desses manejos que a gente monta algumas que a gente chama de DA, tá? E a gente utiliza para ganhar nota. Por exemplo, no caso da categoria adulta, pode ter até 20 dessas DAs. Então, olha o tanto de nota que a gente consegue colocar. No caso dessas DAs, eles têm valor desde 0,20 até 0,50. O 0,50 é mais avançado. Aqui na sala eu vou falar até 0,40, para você entender os principais, que é mesmo até 0,40. Quem usa as DAs de 0,50 são as meninas mais avançadas. Então vamos lá. Eu quero mostrar para vocês 7 critérios que a gente usa junto com esses manejos. Vou colocar aqui. Vixe, só falta pra mim que não pegar, né? Ó, esse daqui são os símbolos desses critérios. Esse critério aqui significa fora do campo visual. Deixa eu ver se tá bonito. Olha, essa daqui melhorou, né? Fora do campo visual. Já essa daqui significa sem as mãos, tá? Sem as mãos. Agora, esse símbolo aqui, que é um W, né? Significa onda. Significa onda. Esse símbolo aqui significa sobre a perna ou embaixo da perna. Embaixo da perna você vai ouvir falar bastante, mas é a mesma coisa. Esse símbolo aqui significa rotação. Esse símbolo aqui significa posição no solo. E esse outro aqui, que são duas letras, né? Significa dificuldade corporal. Aqui é de dificuldade, aqui é de body, então tá em inglês, né, aqui. Mas a gente chama de DB, traduzindo fica dificuldade corporal. Esses são 7 critérios que a gente usa junto com os manejos. E como que a gente faz para ganhar nota nesses manejos? Eu quero pontuar uma coisa aqui, que é o seguinte: eu sei que aqui tem gente que compete e aqui tem gente que não compete, professor, né? E aí você fala, quem vai usar isso daqui são os professores que competem. Eu, que sou professor de escola, eu não vou usar isso aqui. Só que você pensa o seguinte: da onde você vai tirar a organização da sua aula? Como que você vai escolher esses manejos? Você vai tirar da onde? Então, mesmo que você não compita, isso daqui que eu estou te ensinando agora, você vai poder utilizar, mesmo que você vai participar de uma apresentação normal. Porque quando a gente ensina manejo do aparelho, a gente não ensina só por ensinar. Pra que a gente ensina? A gente ensina pra uma apresentação, pra quem não compete, ou pra uma competição, pra quem compete. Mas a gente acaba usando o quê? As mesmas regras. E isso a gente faz com todos os esportes. Nós precisamos seguir as regras dos esportes, sendo ele que compete, sendo ele que não compete. Então aqui você pode tirar uma base e isso vai te ajudar, tá? Então pra eu utilizar isso aqui, eu preciso escolher dois critérios desse daqui, que eu vou mostrar pra vocês na prática como eles são. E a gente vai adicionar uma base. E aí que vem os nossos manejos, que eu falei que são os manejos obrigatórios. No caso do arco e da bola, da massa e da fita, nós temos 4 de cada um, sendo que os 2 primeiros, eles têm que aparecer 2 vezes na coreografia. Eu vou tirar o quadro daqui para eu mostrar na prática, para vocês não se perderem. Porque se eu passar tudo no quadro, depois vocês vão se perder. Então vamos lá.
certo? Gente, se alguém tiver alguma dúvida, pode ir mandando, tá? Aparelho arco. Nós temos aqui o rolamento do arco, que é um manejo obrigatório. Este rolamento do arco tem que passar por 2 segmentos corporais. Então, se eu fizer o rolamento do braço para um braço, do braço para o tronco, por exemplo, se eu fizer braço, ou se eu fizer braço, ele passou no outro braço, mas também pode vir no tronco. Ou eu posso fazer tronco e perna, então 2 grandes segmentos corporais, esse arco tem que rolar por 2 grandes segmentos corporais. Este rolamento tem que aparecer 2 vezes na coreografia. Então, quando você estiver montando a coreografia, seja para competição, seja para apresentação, você já vai ver. Olha, a Isa falou na aula dela, vocês já podem pegar a caneta para vocês anotarem, tá? A Isa falou que tem que aparecer 2 vezes. Então, eu já sei que isso aqui eu vou colocar. Eu não vou ficar perdida do que eu vou colocar em uma coreografia. Eu sei exatamente o que eu vou colocar. No caso do arco, aqui que eu falei agora, o primeiro manejo. Aí, quando eu mostrei aqui pra vocês os critérios, 7 critérios, eu vou dar um exemplo pra vocês de como a gente usa esses 2 critérios daqui e mais um rolamento daqui, que a gente chama de base. O que define o valor desse manejo é o valor da base. Então, a gente tem lá no código de pontuação uma tabela com esses manejos e os valores. No caso do rolamento, é 0,40, tá? Então, se eu fizer isso daqui, ó, se eu fizer este rolamento aqui, tá? E eu fizer ele com uma onda. Então, eu fizer ele com uma onda pra frente e depois uma onda pra trás. Vai pra frente e vai pra trás. Eu vou estar usando qual critério aqui? O critério da onda, que foi o que eu mostrei aqui no quadro pra vocês, que é o W. Isa, qual que é o outro critério que você está usando aqui? Aqui no caso, como eu estou abaixando para fazer este rolamento, eu estou fazendo o rolamento fora do campo visual. Então, o que significa fora do campo visual? É tudo que está atrás de mim. Tudo que está atrás de mim é considerado fora do campo visual. Então, ó. E fechou. Aqui, vocês viram que através de um manejo, a gente construiu um outro movimento, né, que tem nota, seguindo as regras desses critérios que eu falei para vocês. Esse daqui é um exemplo. Agora vamos para o próximo manejo do arco, que é a rotação do arco no próprio eixo dele, que é esse movimento aqui. Pode ser aqui, pode ser no cotovelo. É esse movimento de rotação no próprio eixo dele. Aqui no caso, esse movimento, quando a gente usa ele com os 2 critérios que eu expliquei pra vocês, tem um valor de 0,30. Então vamos lá. Um que não é tão difícil. Se eu fizer uma prancha, fiz uma prancha, aí eu vou fazer esse movimento aqui na cabeça. Assim, ó. Tá? Eu só coloco embaixo do queixo e punciono para um lado, tá? E depois para o outro. Não é nada muito difícil. Aqui no caso eu vou ficar com o tronco aqui na horizontal. Então, vamos lá para o exemplo. Eu vou fazer a prancha. Vou fazer movimento, o manejo e vou recuperar. Aqui eu construí outro movimento com valor. Então, usamos o manejo, que é a rotação do arco no próprio eixo dele. Usamos o critério de dificuldade corporal, que é a DB, que eu coloquei aqui no quadro também, que é a letra D e a letra B. Dificuldade corporal. Essa dificuldade corporal, no caso, é um equilíbrio, né? Que é o equilíbrio prancha, que é o nome deste equilíbrio. E eu também usei um outro critério,
que é sem as mãos, que ele é considerado sem as mãos neste manejo quando eu faço isso. Quando eu faço o manejo, depois eu tiro a mão, ó. Por mais que eu fiz ele com a mão, quando eu tiro e depois eu recupero, neste código de pontuação é considerado sem as mãos. Isso vocês vão ver bastante. Eu vou dar um outro exemplo deitado aqui no chão, que não é necessariamente em volta de algum lugar, por exemplo, em volta da cabeça ou no cotovelo. Eu vou fazer aqui para vocês verem. Em cima do abdômen, no caso, né? Aqui no caso, quais são os critérios que eu usei aqui? Eu usei sem as mãos, porque tem essa questão que eu acabei de falar pra vocês, que eu solto, tiro e depois pego, e a posição no solo. A posição no solo, que é um critério, né? Então, vocês estão vendo que tem que ter sempre 2 critérios e uma base, tá? A posição no solo, eu tenho que estar com o meu tronco no solo, tá? Eu não posso ficar ajoelhada, não posso ficar sentada, eu tenho que ficar realmente deitada. A perna, se eu quiser levantar a perna, eu posso levantar a perna. Mas o tronco mesmo, eu tenho que deixar no chão. Eu posso ficar de lado e eu também posso ficar de barriga para baixo, tá bom? Ou de barriga para cima. Esse manejo tem que aparecer 2 vezes na coreografia. Agora, o outro manejo, ele é uma rotação do arco normal. Então, é um manejo mais fácil. Então, a gente tem na mão, a gente tem no pescoço, a gente tem na cintura, na perna, tá? E aqui, aqui a gente também pode criar algumas DAs com esse manejo aqui. Neste caso, esse aqui vale 0,20. Então, você vai ver que nas coreografias você quase não encontra isso daqui de 0,20. Você pode até ver uma vez, mas você vai ver muito mais o que o rolamento do arco, porque vale 0,40, vale o dobro. Ou você vai ver bastante essa rotação no próprio eixo, que vale 0,30. Então vai ser raro você ver este manejo aqui, como uma DA, né? Mas a gente tem, por exemplo, rodar aqui no cotovelo e trocar atrás. Vou trocar atrás, ele continua rodando e eu termino a rotação. Esse exemplo aqui que eu tô dando pra vocês, a gente já vai usar mais um outro critério que eu ainda não dei o exemplo que eu tô dando agora, né, no caso. Aqui no caso, a gente vai usar fora do campo visual. Então aqui, ele também é uma transmissão, tá? Eu não faço só o manejo no braço, eu transmito de um braço para o outro. E eu utilizo a rotação, que é o outro critério, que no caso é a rotação vertical. Então a rotação vertical, ela sempre vai rodar aqui nesse eixo, tá vendo? Então se eu fizer um chanê é uma rotação vertical. Se eu fizer um passezinho, é na rotação vertical. Se eu fizer um pulinho, é na rotação vertical. Se eu fizer no chão, um bolinho, também é na rotação vertical. Então ele tá rodando tudo ali pro mesmo eixo, tá? Beleza. E aí a gente tem, por último do arco, a passagem através do arco. Aqui na passagem através do arco, o que é essa passagem? É bem fácil. É isso aqui, ó. Eu passar por dentro do arco. Eita. Eu passar por dentro do arco. Eu posso passar de baixo para cima, de cima para baixo. Posso passar só primeiro a perna e depois eu tiro. Aqui no caso eu posso também passar metade. Esse aqui tem a regra de ter que passar por 2 grandes segmentos corporais, tá? Então ele tem que passar pelo menos aqui
metade, ou o contrário, né, metade, pra gente conseguir pegar os dois grandes segmentos corporais. Vamos agora então para o outro aparelho. Aqui, agora eu vou explicar sobre a bola, que a gente tem alguns manejos que são parecidos com o arco. Alguns não, né? Só um. Só um manejo que é parecido com o do arco, que é o rolamento. Rolamento do arco e rolamento da bola tem o mesmo valor. Se você reparar, esses manejos, eles são específicos do aparelho, né? Por exemplo, o arco rola, a bola rola. Depois eu vou explicar a fita, né? E as massas, vocês vão ver que vai fazer sentido. No caso da bola, a mesma regra do arco, tem que passar por dois segmentos corporais, tá? Ou eu posso fazer da perna pro peito deitada. Eu vou dar um exemplo aqui, deitada no chão. Então eu vou fazer a posição posição no solo e vou fazer o rolamento aqui. Aqui eu posso pegar a bola nas costas, aqui no final das costas, ou eu posso deixar rolar até o pé e pegar lá no pé. Aqui, então eu estou usando posição no solo, que é aquele símbolozinho de igual, né? Então tem dois tracinhos assim, ó. E eu estou usando fora do campo visual. Lembra que eu falei que tem que passar por dois grandes segmentos corporais? Então aqui passou pelo braço, passou pelo tronco. Aí se você passar pela perna, não tem problema. Não vai adicionar mais nota nesse manejo, mas pode fazer, também não vai perder nota, tá? Tranquilo. Então também posso fazer assim, ó. Eu tô lá deitada no chão, finge que eu tô deitada no chão e eu rolo da nuca até o pé. Aí no caso eu não vou utilizar o braço como um segmento corporal. Eu vou utilizar o tronco e a perna, tá? Esse tem o valor de 0,40. E aí na bola, a gente também tem um outro de 0,40. Que se eu não me engano, esse é o único aparelho que tem 0,40 duas vezes. Que é o quê? A recuperação da bola com uma mão. Então, recuperar a bola é difícil. Ele é um aparelho que você não pode agarrar assim, nem assim. Então, é um manejo específico da bola, né? No caso deste manejo aqui, eu tenho que fazer um lançamento alto para poder validar a base do manejo mesmo. Se eu fizer com um lançamento pequeno, ele vai validar como um outro manejo, que é a recuperação de um pequeno lançamento. Mas para validar esse, que é a recuperação de um lançamento alto com uma mão, que vale 0,40, tem que ser alto mesmo, entendeu? O alto que a gente diz é o quê? É 2 vezes a altura da ginasta. Então, eu tenho eu aqui, imagina mais 2 em cima de mim, eu tenho que lançar para cima disso, tá? Se eu fizer esse lançamento sentada, como que a gente faz então? Se eu fizer o lançamento sentada, vai contar, a altura do lançamento vai contar a partir do momento que a bola sai da minha mão. A partir do momento que a bola sai da minha mão, é a hora que começa a contagem. Então aqui, um exemplo. Se eu lançar alto e eu recuperar aqui e virar, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo fora do campo visual, estou virando de costas e estou fazendo em uma rotação vertical. Aqui na rotação vertical que eu falei para vocês, a gente também entra também os pré-acrobáticos. Então, por exemplo, estrelinha, reversão, cambalhota para frente, cambalhota para trás, são coisas que você também pode usar. E ele vai entrar no critério de rotação, tá? Vai entrar no critério de rotação. Gente, se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar, tá? Que eu vou
respondendo vocês. Vamos lá pro próximo manejo, então. O próximo manejo é a quicada da bola. Aqui no caso a gente tem duas quicadas principais, né? Que é a quicada normal, isso aqui. E a quicada, essa quicada grande que eu acabei de fazer, ela tem que ir acima do joelho, tá? E tem a quicada que a gente faz 3 quicadinhas. Então, ó, 1, 2, 3. E essa quicadinha, ela fica abaixo do joelho. Uma quicada da bola, ela pode gerar vários tipos de manejos, né? Então, tanto manejos que a gente vai usar como nota, ou tanto manejos que a gente não vai usar como nota, mas como forma artística. Para colocar em um passo de dança, para colocar em uma dificuldade corporal. Por exemplo, eu vou fazer um salto. Vou lá e faço salto corsa assim. Eu vou lá e faço o que? Eu manejo com a quicada da bola. Eu posso fazer. Porque nas dificuldades corporais é obrigatório eu ter o manejo junto, tá? Não precisa ser necessariamente esses manejos que eu tô falando aqui pra você, mas como esses manejos têm que estar na coreografia, de qualquer forma, seja na dificuldade corporal ou não, eu posso colocar ele na dificuldade corporal, já aproveitar que eu tô ali e já cumprir com essa regra para eu não ter a penalidade de 0,30 que a gente perde pela ausência desses manejos, né? E agora, a gente tem também um movimento de 8 da bola, que é um movimento bem específico e que eu acho bem bonito. Tem como você repetir o nome das figuras? Tem o nome das figurinhas. Vou trazer aqui pra vocês. Fora do campo visual, sem as mãos, onda corporal, sobre a perna ou embaixo da perna, tá? Então, embaixo da perna. Rotação, seja um pré-acrobático ou uma rotação vertical. Posição no solo e dificuldade corporal. Aqui entra 3 dificuldades corporais, que é salto, giro e equilíbrio. Que são os saltos, as dificuldades que a gente usa que nós usamos das coreografias mesmo, né? Então vamos lá. O outro manejo, ele é o movimento de 8. O movimento de 8 eu acho muito bonito pra gente colocar em um passo de dança, por exemplo, né? Ele é bem extenso e fica bonito. Para um ADA já é mais difícil a gente usar, mas ele é obrigatório também. Tem que aparecer 2 vezes na coreografia. Então, eu vou mostrar 2 para vocês. Ele vai fazer um grande círculo em cima e um pequeno círculo embaixo. Ou eu faço o contrário, ó. Aqui, eu preciso sempre deixar a palma da mão pra cima pra fazer esse manejo, por quê? Porque senão a bola vai cair. E se ela fizer isso aqui, ela vai acabar agarrando a bola, né? Então, ó, repara. Por mais que eu esteja fazendo movimento embaixo e movimento em cima, eu vou estar com a palma da minha mão para cima, ó. Palma da mão pra cima, aqui eu abro, ó. Eu dou esse espaço. Eu não fico assim, ó, tá? Eu abro, ó. Dou esse espaço aqui. Abri. Ainda tá com a palma da mão pra cima. E eu virei meu ombro. Virei meu ombro. E, ó, ainda tá pra cima a palma da mão. E finalizei. Aqui também dá pra vocês treinarem, passar nas suas aulas este manejo. Deixa eu ver se eu acho um negócio pra usar. Calma aí.
Pode ser um prato, mas tem que ser raso, tá? Tem que ser um negócio raso, não pode ser nada que dê para as crianças pegarem embaixo. Porque aqui a gente quer treinar essa questão da palma da mão ficar para cima, para a gente não agarrar a bola, né? Então vai pegar um prato raso ou um caderno raso também, igual esse aqui. E a gente vai fazer essa questão do manejo como se fosse a bola, ó. Como se fosse a bola. E ao contrário também. Tá? Também dá pra treinar, dá pra vocês passarem só metade do movimento. Então, fazer aqui, ó. 1 e volta. Só pra elas aprenderem no começo, né? No caso. 1 e volta. Esses são, então, os grupos técnicos fundamentais da bola. Vamos agora para massas, né? Agora é massas. Nas massas, a gente tem o molinete, que é muito usado. O molinete é esse movimento aqui, onde a gente tem que juntar o punho e fazer esse atraso entre uma massa e outra. Dá pra fazer em cima, embaixo do jeito que eu fiz, dá pra fazer de um lado do outro, dá pra fazer acima da cabeça, né? Então tem vários jeitos de fazer esse movimento aqui. Esse movimento aqui, ele é mais difícil de ensinar mesmo, tá? Por isso que quando eu falo assim, vocês têm que ensinar esses manejos ao longo do ano, é ao longo do ano, não é tipo num treino só, ou num mês só. É ao longo do ano. Então, elas vão aprendendo devagar. Para quando chegar no final do ano, vocês alcançarem o final do manejo. Que são os manejos que eu estou mostrando aqui para vocês. Que é o que? O final. Mas os educativos, você vai aplicar para chegar até lá. Você não vai chegar lá e já falar, vai lá e faz um molinete, porque ninguém vai conseguir fazer molinete. Aqui no caso do molinete, eu sempre falo que tem a massa A, que é a massa chefe, que ela faz um movimento em cima e um movimento embaixo, né? E a outra, ela só segue, só que ela tá sempre atrasada. Então, ó, ela tá só seguindo, essa aqui, ó, tá só seguindo a outra. Só seguindo a outra. Aqui também tem que deixar no meio dos dedos, ó. Tá? Eu não posso agarrar, porque se eu agarrar, ó, como fica, ó. Se eu agarrar. Então, eu realmente tenho que deixar solta. Quando elas forem treinar, você vai ver que a massa vai sair voando. Porque você vai pedir para elas soltarem, né? Deixar a massa bem solta aqui. E aí a massa vai acabar saindo mesmo até elas aprenderem, tá? Então, este é o molinete. No caso aqui do molinete, um exemplo para vocês. Se eu faço molinete atrás e molinete na frente, na verdade eu tô fazendo atrás, né? Eu tô com o meu braço atrás. Então aqui a gente considera fora do campo visual. E aí o que eu posso fazer para adicionar mais um critério para validar esse daqui? Eu posso adicionar um passê, por exemplo. Então eu tô aqui, faço um passê e termino o molinete. Mais difícil? É mais difícil fazer DA com esse manejo aqui. Mas como tem que aparecer na coreografia 2 vezes e cada uma tem uma penalidade de 0,30, eu tenho que ensinar. Mas se elas não conseguirem fazer com uma DA, pode fazer normal, em um passo de dança. Passo de dança e corre, ou faz alguma coisa, faz uma onda. Dá pra fazer de outras formas que são mais fáceis e que você vai cumprir com o critério, né? Com a regra, né? De ter este manejo numa coreografia. Tem que aparecer 2 vezes. Em DA, esse equivale a 0,30, tá? Agora, eu tô morrendo de calor, dá pra perceber, né? Agora o próximo manejo também tem um valor de 0,30, que é esse daqui, ó. Que a gente chama de
pequeno lançamento das duas massas com uma rotação de 360. Então, ele tem que girar uma volta inteira, tá? Se ele girar meia volta, assim, você acaba não cumprindo ele como regra lá, né, de que é obrigatório ter na coreografia. E para DA validar também tem que ser uma volta completa. Neste caso aqui, tem que ser as duas massas. Mas a gente também tem um que é com uma massa só, que não é obrigatório, tá? Não é obrigatório. Mas dá pra colocar numa DA, só que vale 0,20, porque as duas massas valem 0,30. Então, quando você for assistir uma coreografia de massa, você vai ver bastante este movimento aqui, né? Seja ele ao contrário, seja ele girando duas vezes, porque ele pode girar mais que 360, tá? Então, o mínimo é 360. Eu vou dar um exemplo pra vocês agora com esse manejo aqui. Deixa eu ver qual exemplo eu vou dar. Não sei se eu dou deitada, eu acho que eu já usei todos os critérios, né? Ah, não, tem um critério que eu não usei, não. Olha aqui, ó. Deixa eu fazer aqui. Se eu fizer esse lançamento aqui e essa massa eu pego aqui e essa outra massa eu pego embaixo da perna, nós estamos usando aqui, fora do campo visual, uma massa eu vou pegar atrás e outra massa eu vou pegar na perna, tá? Isso aqui é um ADA. Então aqui, esse critério que eu usei aqui é sobre a perna, que é o critério que eu ainda não falei, tô falando agora. Por isso que eu tava pensando, né, se eu tinha falado todos. Esse critério, ele é assim, ó, o símbolo na horizontal e depois assim, um pouquinho na diagonal, um tracinho, tá? Esse aqui tem um valor de 0,30. E aí a gente tem o próximo manejo, que é o movimento assimétrico das massas. O movimento assimétrico das massas, ele vai rotacionar um nessa posição e o outro nessa posição, até que o símbolo deste manejo é assim, ó, isso aqui. Então, se eu fizer isso aqui e esse braço aqui fizer isso aqui, eu estou fazendo um manejo aqui na horizontal e outro manejo na vertical, né? Só que ele tem que ter um tempo de atraso. Então, por exemplo, quando eu termino de fazer uma volta aqui, esse daqui ainda não terminou de fazer. Quer ver? Ó, esse daqui já girou 5 vezes e esse daqui terminou só depois. Então também tem essa regrinha deste manejo aqui. Esse manejo aqui é quase não utilizado em DA. Mas ele também é obrigatório, tem que aparecer uma vez esse daqui, tá? Os que eu não falei que tem que aparecer 2 vezes, é porque tem que aparecer uma, ok? Esse aqui tem, se for usar em DA, tem valor de 0,20. E depois, por último, que eu acho que é o mais fácil das massas, é a rotação não, é o pequeno círculo das massas, que é este movimento aqui. Então, sabe o molinete, que é esse daqui? Antes de ensinar o molinete, ensina primeiro esse daqui, ó. Porque ele é um educativo, praticamente, para o molinete. Mas ele também é considerado um manejo, tá? O pequeno círculo, ele tem que girar uma volta completa. Eu posso fazer ele aqui do lado do corpo, igual eu estou fazendo. Eu posso fazer cada um para um lado. Eu posso fazer aqui. Ou, deixa eu ver o que mais como eu posso fazer. Eu posso fazer assim. Então tá vendo que aqui eu não junto o punho, tá? No molinete a gente junta. Nesse daqui a gente separa. E ele não precisa necessariamente ter um tempo de atraso. Eles podem ir juntos e ir para direções opostas também, tá bom?
Esse daqui, colocado em uma DA, tem o valor de 0,20. Agora vamos para a fita. Alguém tem alguma dúvida? Como que tá indo aí? Contem pra mim. No caso da fita, nós temos dois manejos que são parecidos. O primeiro é a espiral, que é esse movimento aqui de bolinha, né? Você também pode ouvir por aí bolinha, mas o nome mesmo é espiral. Esse movimento aqui tem que fazer 4 bolinhas, tá? Aqui eu seguro com o dedo indicador e eu preciso fazer mais o punho do que o braço, tá? Se eu fizer o braço, ó, a bola fica grande. E para validar este manejo aqui, na DA, né, preciso o quê? Fazer 4 formas. Então eu preciso fazer mais o punho e menos o braço. O braço praticamente não mexe, tá? Neste movimento aqui, eu vou dar um exemplo de uma DA. Esse aqui tem um valor de 0,30, tá? Tem que aparecer 2 vezes na coreografia. Vocês vão ver bastante esse manejo aqui em DA, bastante mesmo, na fita, né? Se eu fizer isso daqui, ó, que eu tô fazendo aqui, ó, aí eu vou lá e coloco a perna por cima. Coloco a perna por cima e giro. Aqui, eu estou usando o critério de sobre a perna e rotação. Aqui no caso, rotação vertical, né? Então vai valer 0,30 este manejo. São nova na GR, que seria DA. Eu acho que você entrou agora na live, um pouquinho atrasada, mas é o seguinte, DA é uma abreviação de dificuldade de aparelho. Então, significa isso, né, se a gente for o D e o A, tá? Dificuldade de aparelho. Dificuldade de aparelho é quando a gente usa 2 critérios e mais um manejo. Um manejo que a gente chama de base, tá? Então, eu mostrei aqui 7 critérios. Então, existem 7 critérios que eu posso escolher. Critério é fora do campo visual, que é atrás de mim. Sem as mãos, então eu lançar ou fazer qualquer manejo sem mão, com o pé, qualquer outra forma que não use a mão. Também tem a onda, que é um critério, então a onda corporal ou aquela onda lateral que a gente usa bastante, tá? As ondas a gente pode adaptar. Então, tipo assim, se eu quiser inventar uma onda, eu posso inventar uma onda. Então, se eu quiser fazer uma onda assim, que é mais ampla, eu consigo fazer, tá? A regra da onda é que eu preciso utilizar o corpo todo como se fosse uma corrente elétrica. Então, eu preciso ter esse movimento de onda, onde todas as articulações participam do movimento. O próximo critério é sobre a perna, então, embaixo da perna, né? O outro critério é a rotação. Essa rotação tem que girar 360. O outro critério é posição no solo, que é eu ficar deitada no solo e o meu tronco tem que ficar no solo, tá? Aqui eu posso ficar de lado, barriga para baixo, barriga para cima, mas o tronco tem que ficar no solo. E por último, que é o último critério que pode usar, é uma dificuldade corporal. Dificuldade corporal são giros, saltos e equilíbrios. Esses giros, saltos e equilíbrios, a gente tem eles dentro do código de pontuação. Então lá tem a tabela desses saltos, giros e equilíbrios. Então, por exemplo, um equilíbrio. Equilíbrio 90, tá? Esse aqui, ó. Perna em 90 graus é um equilíbrio que está lá dentro da tabela. Agora, se eu fizer um giro no passê,
é um giro que está lá na tabela. Se eu fizer um salto corse, ele é um salto que também está lá na tabela. Então a gente pode usar essas dificuldades que estão lá na tabela, lá nas regras, para juntar com o manejo e o critério, né, que no caso é dificuldade corporal, e também preciso usar mais outro, no caso precisa de 2 critérios, tá? Para formar uma DA. Então, 2 critérios e uma base. No caso da base é o manejo. Então vamos lá. Fita, já falei da espiral. E a outra é a serpentina da fita. Também tem que fazer 4 cobrinhas, que a gente também chama de cobrinha às vezes. Também tem assim, tá? Assim. Aqui, eu vou dar um outro exemplo de DA. Vamos ver. Vou fazer uma no chão agora. Se eu deitar no chão, colocar aqui embaixo da perna, deitar e fazer este movimento aqui, que no caso é a serpentina deitada, né? Ela tá deitada assim, também é uma serpentina, né? Ela só muda o jeito que ela tá aqui. Mas aqui no caso, eu estou usando a posição no solo e sobre a perna. Então eu passei o estilete embaixo da perna. Outra coisa importante na fita, para usar esse critério embaixo da perna, o meu estilete tem que passar por baixo da perna. Porque às vezes as meninas fazem assim, ó. E aí a fita passou por baixo da perna, mas o estilete não passou. Então, não vai validar a DA, tá? Então, às vezes, a gente tem que prestar atenção, às vezes não, né? Nessas coisas simples. Outro erro que acontece bastante é na rotação. Essa rotação vertical tem que dar 360 graus. Se eu tô aqui de frente pra você e eu parar em diagonal no final, eu fizer isso aqui, ó, já não deu 360 graus. E aí a menina não ganha a nota. A nota dessa DA aqui, né? Então, é uma coisa simples, só que tem que prestar atenção. E aí a gente tem um próximo manejo, que ele é o bumerangue da fita. O bumerangue da fita, ele é mais difícil, eu acho que é mais difícil da fita. O bumerangue, igual a gente tem um bumerangue aqui do Instagram, que ele vai e ele volta, lá quando a gente vai fazer um store, é a mesma coisa. Só que aqui, como que a gente vai fazer? A gente precisa lançar esse estilete e na hora de voltar, segura na ponta da fita e puxa. E aí o estilete volta pra mim. Então o estilete vai e o estilete volta. Aqui eu não preciso fazer um lançamento pra cima, tá? Esse lançamento ele tem que ser mais aqui, ó, tá? Pra poder conseguir ele voltar. Pra cima é mais difícil. Normalmente a gente faz assim, ó. Aqui não dá pra eu fazer porque aqui não tem espaço, mas eu já começo segurando uma em cada ponta. E daí eu jogo pra frente, pego e faço o lançamento aqui. Venho por trás e faço esse lançamento mais nessa direção. Tá? Esse é o bumerangue. Esse bumerangue tem um valor de 0,30 em uma DA. Um exemplo para bumerangue que a gente usa bastante é, por exemplo, eu já vi gente fazendo na estrelinha. A menina vai lá, lança, aí ela dá um jeito de prender no pé, faz uma estrelinha. E quando ela tá fazendo uma estrelinha, a perna tá indo lá, a perna já puxa o estilete e ela pega o estilete. Mas tem um que é mais fácil. Aí no caso, esse da estrela,
ela iria fazer o quê? Numa rotação, que no caso é a estrela, e sem as mãos, porque ela vai prender no pé, vai puxar com o pé. Um outro exemplo aqui é eu fazer por trás das costas. Então, se eu vier aqui e fizer isso aqui e lançar, isso aqui, ó, eu vou estar usando aqui fora do campo visual o lançamento aqui do bumerangue e durante uma rotação vertical. Tá? E por último, sobrou o échappé da fita. O échappé da fita, ele vale 0,20. O movimento do échappé, ele faz esse movimento aqui, ó. Tá? Isso aqui. Então, praticamente esse movimento aqui, ó. Opa! Tá vendo que ele faz esse giro do estilete? Quando a gente vai começar a ensinar, normalmente a gente começa ensinando na mão, assim, ó. Só que o manejo mesmo que tem que ter nas coreografias para validar não é na mão, ele tem que ser no ar. Então eu tenho que soltar esse estilete. Eu também consigo fazer ele por cima. Fazer ele assim por cima. Aqui não dá pra fazer por conta do espaço, mas ele fazendo essa volta, ele já vale aí como um échappé, que é o nome dele. Aí, eu posso fazer ele um pouco mais baixo e também posso fazer ele um pouco mais alto, tá bom? Um exemplo aqui então de um échappé. Deixa eu ver um exemplo que eu ainda não dei. Eu já dei muito de rotação, já dei muito com onda. Vou dar um exemplo em uma DB, uma dificuldade corporal. Então, se eu fizer um passezinho aqui, ó, passezinho, que é uma DB, um equilíbrio, né? E eu fizer o échappé aqui e pegar atrás, aqui, ó, eu estou usando o critério de DB e fora do campo visual. Gente, esses são os manejos que os professores devem obrigatoriamente ensinar durante o ano. Alguém tem alguma dúvida? Lembrando que eu falei pra vocês que eu ia dar um presente pra vocês, que hoje é meu aniversário e eu resolvi dar esse presente de última hora. E esse presente ele tem a ver com a aula de hoje. E o que é? Eu vou elaborar para vocês em um documento esses manejos que eu expliquei aqui agora, para vocês levarem nas aulas de vocês ou para vocês estudarem. Esse documento vai valer só para esse ano, tá? Só para 2024. Porque, igual eu falei no começo da live, para quem não tava aí, né? 2025 vai mudar as regras. Então pode ser que essa apostila ela não esteja mais validando as regras, tá? Porque lá eu vou colocar também essa questão de regras e tal para vocês estudarem. E eu vou mandar. Obrigada, Josi, pelo parabéns. Obrigada, Esther. Obrigada, Mayla. Obrigada a todos. Zoratini, acho que é assim. Zoratini, Vanusa. Alguém perguntou aqui, acho que foi a Vanessa. Repete, por favor, os 2 manejos das massas que precisa repetir 2 vezes na série. Os 2 manejos são molinete e pequeno lançamento com as 2 massas. Tá? Igual eu já falei, né? O molinete eu posso fazer assim, posso fazer aqui, posso fazer em cima, posso fazer um pequeno lançamento aqui, pequeno lançamento aqui, pequeno lançamento aqui, pequeno lançamento aqui. A regra dele é que tem que girar uma volta.
uma volta completa, tá bom? No mínimo. Galera, então é isso. O presente eu vou liberar pra vocês no grupo durante o workshop. Então não saiam do grupo, tá? Continuem lá. Eu também vou falar um pouquinho desses manejos aqui na aula 2 do workshop. Então ele já vai complementar bem, né, a aula 2 também. Então é isso. Se alguém tem mais alguma dúvida, eu vou beber água e eu já volto. Se alguém tiver alguma dúvida, agora é a hora. Já volto. Vai escrevendo aí, hein? Olha como eu tô suada. Tá velha, né? Não pode nem demonstrar um manejozinho que já cansa já. O valor da serpentina é 0,30. Gente, lembrando, tá? Que esses valores que eu tô falando pra vocês, que eu falei 0,40, 0,30, 0,20, são valores para DA. Então tem que ter 2 critérios para validar esses valores. No caso, se eu fizer ele só como um manejo, sem o critério, ele não vale como uma DA. Então eu não acrescento valor. Mas eu também não perco o valor. Porque eu tenho ele na coreografia. A quantidade necessária, né? Isa, para as meninas iniciar com a massa, ela teria alguma posição certa de segurar? Depende do manejo, na verdade, né? Mas, pequenos círculos, que é esse daqui, e molinete, que é esse daqui, a gente sempre deixa solto aqui, ó, tá? Ele sempre fica meio solto. Eu só coloco esse dedo aqui pra ele não sair mesmo, mas ele fica meio solto. Então eu faço aqui, ó, como ele tá, tá? Ele tá solto. Molinete também. Aqui no caso do molinete, eu tiro ele quando eu vou pra baixo. Então eu faço isso aqui, depois eu faço uma conchinha com a minha mão, uma conchinha. E depois eu volto pro meio de novo. Então no caso desses é assim. Agora no caso de pequeno lançamento, a gente segura na ponta, mas não é na ponta tipo assim, tá? É na ponta assim, ó, com a mão inteira. Mão inteira. Normalmente a gente usa o dedo indicador aqui por baixo pra poder fazer o lançamento, pequeno lançamento. Se eu quiser fazer um lançamento alto com a massa, também é a mesma coisa. Se for fazer um lançamento alto, tá? Então essas são as posições, tá? Essas 2 posições. Entendi, que bom. Muito boa explicação, obrigada. Tem a Zoratni, ela não é do Brasil, gente, que legal. Ela é da Venezuela, ela fala espanhol, mas ela gosta muito da forma que eu explico. Ela falou que não tá entendendo muito, né, por conta do idioma. Mas seja muito bem-vinda. Eu gostaria de poder falar espanhol, gente. Vocês acreditam que o meu nome Barquilha é um nome espanhol? Eu me chamo Isabelle Barquilha. É um nome espanhol, gente, e eu não falo espanhol, como assim? Na verdade, tô aprendendo inglês só, né? Show, que explicação maravilhosa. Gente, muito obrigada pela participação de todos. Lembrando que o workshop, ele começa no dia 15 de janeiro, ele vai até o dia 21. Eu vou liberar 3 aulas, uma na segunda, uma na quarta e uma na sexta. Essas aulas são gravadas, então vocês têm até o dia 21 para assistir, né? Porque eu sei que a rotina é corrida, às vezes não dá para assistir ao vivo igual essa aula aqui. Então essas aulas do workshop, elas são gravadas. A gente vai ter, a gente tem um grupo
exclusivo do workshop, que é um grupo no WhatsApp. Lá nesse grupo, se você não tiver, você me manda mensagem. Se você se inscreveu e não tiver no grupo, você precisa estar no grupo para receber as informações do workshop, as aulas. Eu vou liberar lá o link das aulas, né? As novidades, o presente que eu vou dar para vocês, eu vou liberar tudo lá no grupo do WhatsApp. E a gente também vai ter, que eu ainda não liberei para vocês, a gente vai ter uma comunidade dos professores lá no Facebook. E lá você vai poder comentar sobre as aulas, tirar alguma dúvida que você tiver, tá bom? E para não esquecer ainda, o certificado do workshop, que vai ter um certificado no final. Assim quando estiver acabando o workshop, eu vou liberar na última aula, em uma parte da aula lá, o certificado. Para você emitir certificado, você vai precisar realizar uma pequena provinha, que é uma provinha de controle, tá? Porque como o evento ele é gratuito, a gente não consegue saber se você assistiu a aula ou não. Então nada mais justo com todo mundo que quem emite esse certificado é quem realmente assistiu a aula. Então eu elaborei uma provinha que é fácil, super simples. Você assistiu a aula, você consegue responder. Terminando a provinha, você emite o certificado. Tudo gratuitamente, tá? Então é isso, acho que eu já passei todas as informações. Vejo vocês então no dia 15 de janeiro, na aula 1 do evento. Beijinho, beijinho galera, até dia 15. Bye, bye.